O exército brasileiro encontrou um jeito de comprar armamento israelense sem parecer que está comprando armamento israelense. E é isso mesmo. Um contrato aí de 36 obuseiros ficou congelado por causa de tensões diplomáticas. E agora o governo achou uma saída que envolve aparentemente uma fábrica brasileira e a possibilidade também do nosso país fechar um pacote de artilharia mais moderno de toda a América do Sul. Hoje eu vou mostrar para vocês como esse acordo foi construído, né? Por trás das cortinas ali e, na minha opinião, quem ganha e quem perde com isso tudo. E também como isso pode mudar o equilíbrio aqui do Atlântico Sul. Antes de começarmos, pessoal, com esse vídeo muito interessante aqui hoje, peço a todos que deixem seu like aqui abaixo, né? Também se inscrevam no canal e ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Mas antes de irem, pessoal, começarmos o vídeo, por favor, vão lá nas nossas abas de playlist e maratonem o canal, né? Eu deixei várias playlists criadas lá, raio-x do Gripen, raio-x do KC-390, da Fragata Tamandaré, tem tudo lá para vocês acompanharem. Então vão lá e maratonem o canal. Vamos ao vídeo. Em abril de 2024, há 2 anos atrás, a empresa israelense Elbit Systems venceu aí, né, a licitação internacional para fornecer 36 obuseiros autopropulsados sobre rodas, né, as famosas artilharias, né, do modelo Atmos. Ele tem um calibre de 155 mm. O valor do contrato gira em torno aí de 800 milhões de reais, né, o equivalente a 200 milhões de dólares. Era para ser um negócio bem simples. Israel vence a disputa, entrega os canhões e o exército brasileiro moderniza sua artilharia sobre rodas. Só que o cronograma nunca saiu do papel. O motivo do travamento, né, não tem nada a ver com engenharia ou preço, por exemplo, lá. Tem a ver com política internacional pura mesmo, né? Então a guerra entre Gaza lá e tudo mais colocou o governo brasileiro numa posição bem delicada, né? Com críticas públicas de Lula à conduta militar, né, de Israel no conflito todo lá. E assinaram um contrato bilionário, né, com um fabricante israelense de armamento. Naquele momento, né, tinha virado um problema de diplomacia mesmo, de imagem, né? É grande demais para ele poder ignorar. O resultado foi que um contrato assinado, né, foi paralisado, né? Havia mais de um ano aí que esses obuseiros estavam paralisados. E eu acho importante, sim, o governo começar a olhar para isso agora, porque precisamos de mais obuseiros aqui no Brasil também. Foi nesse cenário que o ministro da Defesa, José Múcio, começou a costurar uma saída. Ele levou ao presidente Lula uma proposta de engenharia financeira e industrial capaz de limpar a imagem política do negócio sem cancelar todo o contrato. A ideia seria transformar uma compra direta de Israel em um projeto que acaba nascendo, crescendo e também entregue, né, sendo entregue dentro do território brasileiro. Mas aqui entra o nome, né, enorme que dá título a isso tudo aqui, a Avibraz. A montagem e a integração final dos obuseiros vão acontecer nas instalações da empresa, né, em Jacareí, no interior de São Paulo, lá, numa parceira direta, né, uma parceria direta lá com a AR Sistemas, né, que já conhecemos muito, uma empresa muito renomada. E na prática, né, o canhão continua sendo um projeto israelense na origem, claro, né, mas quem coloca realmente a mão na massa ali, solda, testa, vamos dizer assim, entrega o produto final, é a fábrica brasileira. Então, é meio que dizer que estamos nacionalizando o produto. Claro que a gente sabe que não é totalmente nacional, obviamente, mas é uma maneira que eles encontraram aí de dar uma driblada, né, nisso tudo aí. Essa escolha resolve aí mais de um problema ao mesmo tempo, basicamente. O primeiro é político, né? Ao trazer a montagem para Jacareí, o governo consegue vender essa história, dizer assim, como um fomento à base industrial de defesa nacional, e não como uma simples importação de armamento israelense. É um obuseiro que passa a carregar, né, pelo menos em parte, uma etiqueta de produto nacional. O segundo motivo é puramente técnico, e talvez seja o mais interessante de todos. Eu gosto muito da parte técnica. A Avibraz já trabalha, né, há anos com caminhões pesados da marca tcheca Tatra, né? Esses caminhões aí servem de chassi tanto para o sistema de foguetes Astros, né, que a gente já conhece muito bem, já que é um símbolo aí consolidado na indústria de defesa brasileira, quanto também na versão 6x6 do próprio Atmos. Ou seja, a fábrica não está começando do zero, né, nisso aí tudo. Ela já domina esse tipo de chassi, que é o do Atmos e também do Astros, e já tem uma linha de produção aí adaptada, né, para veículos pesados sobre rodas. Então ela já está meio que acostumada a tratar isso aí. Isso reduz drasticamente o tempo também e o custo, né, de colocar a montagem local em pé. Ela pode começar isso rapidamente, já que ela já tem todo o aparato lá. Eu sempre costumo dizer que isso aqui é uma oportunidade enorme, né? Esse tipo de coisa é que faz a gente crescer mais ainda, que a gente consegue nivelar a nossa fábrica ali para tratar o Atmos como um ativo realmente brasileiro e também o Astros, né, que já é uma coisa nacional mesmo. Então a gente só tem a ganhar com isso, na minha opinião. E existe ainda um terceiro motivo. Esse é um pouco mais delicado aí, na minha opinião, né? A própria saúde financeira da Avibraz. A empresa aí vive uma recuperação judicial, tentando sair de uma crise que se arrasta há anos, né? E que já colocou em risco a continuidade das operações da própria empresa mesmo.
Um contrato desse porte, com previsões de entregas, né, anuais até 2034, por exemplo, funciona como um verdadeiro salva-vidas financeiro para a fábrica. E o exército sabe exatamente o peso simbólico dessa jogada, pessoal, eles não são bobos. Tanto isso, né, que o comandante da força, né, o general Tomás Paiva, foi pessoalmente até a fábrica em Jacareí para alinhar os detalhes técnicos e também táticos, né, do projeto. Então, eles não são bobos, pessoal, eles sabem o que estão fazendo. Quando o comandante do exército visita a linha de produção de uma empresa em recuperação judicial, né, como a Vibraz aí, fica claro que esse acordo não é aí só de comprar canhão, pessoal, tá? É sobre manter viva uma peça estratégica da indústria brasileira, né? E também manter a esperança da Vibraz ali de realmente manter o funcionamento e tudo mais. E o pacote pode crescer ainda mais. As negociações entre a Elbit, a EL Sistemas e a Vibraz, né, não param no canhão, né, de 155 milímetros. Está em andamento também, né, a possibilidade de incluir também o sistema PUS, né, que é uma família de lançadores múltiplos de foguetes e mísseis desenvolvidas pela Elbit. A proposta em discussão é criar, né, uma cooperação industrial onde os sistemas israelenses operem de forma integrada, né, ou pelo menos complementar, né, ao sistema Astros, que já é fabricado pela própria Vibraz, a Vibraz, né, e a gente já conhece muito bem aqui no Brasil o sistema Astros. É um sistema muito robusto e muito bem feito da Vibraz. Bem, se esse pacote completo sair do papel, o Brasil não vai estar aí só comprando, né, 36 obuseiros, como falamos aqui. Ele estaria montando uma rede, né, mesmo ali de artilharia e também de apoio de fogo mais digitalizada, né, talvez de todo o continente aqui da América do Sul, com canhão autopropulsado, lançadores múltiplos de foguetes e sistemas também integrados, né, operando junto ali e tudo mais, dentro de uma mesma lógica industrial, né, que seria a fábrica da Embraer. Isso é muito interessante, a gente precisa fomentar esse tipo de coisa aqui no Brasil. Mas por que o exército tem tanta pressa em resolver essa história logo agora? A resposta, pessoal, na minha opinião, está nos campos de batalha da Ucrânia. Aquele conflito mostrou, na prática, que artilharia rebocada, aquela que basicamente é puxada, né, do caminhão e que precisa ser montada manualmente para disparar, virou um alvo muito fácil para drones de reconhecimento e ataque. Um canhão autopropulsado sobre rodas, né, como o Atmos, consegue parar, disparar em poucos segundos e sair da posição antes de sofrer um contra-ataque de artilharia ou de drone. Essa capacidade, né, de disparar e fugir rapidamente, que na doutrina militar a gente chama de short and scoot, que virou praticamente obrigatória hoje em dia, né, para qualquer força terrestre que realmente queira sobreviver no campo de batalha moderno. O Atmos tem um alcance superior a 40 km, né, alta mobilidade também sobre estradas e terrenos irregulares, perfeito aqui para o Brasil, né, e opera integrado aí a sistemas digitais de comando e controle mais recentes do Exército Brasileiro. Isso faz todo sentido, né? Então o cronograma prevê a entrega de 2 unidades, pelo menos aí para testes iniciais e homologação, e as outras 30, né, e 4 que faltavam, em lotes anuais aí até 2034. Muita coisa, tanto no Exército quanto na Marinha quanto na Aeronáutica, estão nessa janela, né, entre 30 e 36. Eu acredito que muita coisa vai ser entregue nessa faixa aí. Aqui no canal, recentemente, a gente comentou sobre a modernização dos obuseiros M109A5, né, do Exército Brasileiro. E na minha visão, esse projeto, né, do Atmos entra como um complemento, não como uma concorrência, pessoal. O M109A5 modernizado resolve a parte blindada, né, sobre lagartas, com uma proteção maior, né, para a tripulação em cenários aí de combate direto e tudo mais. E já o Atmos, né, sobre rodas, entrega um deslocamento mais rápido entre posições e um custo de manutenção bem menor no dia a dia ali, porque é sobre rodas, né? Se 2 frentes avançarem juntas, né, artilharia, combates diferentes e tudo mais, cobrindo tanto a operação de alta intensidade, que a gente sabe que pode ocorrer, quanto missões que exigem um deslocamento rápido, né, pelo território. Então, um fica para deslocamento rápido e outra para alta intensidade. Então, se complementam perfeitamente. Para mim, uma não anula a outra, né? E também essa combinação é o caminho, né, na minha opinião, mais inteligente para o país nos próximos anos aí, realmente. E talvez estejamos bem abastecidos futuramente, né? Talvez até uma expansão desses 36, né? E reforçando ainda mais a nossa situação, a nossa artilharia de forma geral mesmo. Mas e vocês, pessoal? Sempre deixo uma pergunta aqui no final do vídeo, né? Vocês acham que essa parceria industrial, né, mesmo com o desgaste político envolvendo Israel, né, que o Brasil, faz sentido? Ou o Exército deveria ter buscado, né, outro fornecedor e tudo mais desde o início? Deixa aqui suas opiniões abaixo nos comentários, né? Esses comentários de vocês é o que elevam aqui o nível do nosso canal, então por favor comentem aí abaixo. Eu leio todos os comentários, né? Respondo alguns e tudo mais curto. E claro, né, pessoal, sempre mantendo respeito, sou apenas um entusiasta no meio militar. Então, isso, pessoal, até o próximo vídeo.